Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se jogar baralho seria pecado, porque assisti um vídeo no qual o pastor diz que é, pois o baralho traz símbolos ocultistas, é usado para adivinhação, além das apostas que já arruinaram a vida de muitas pessoas. Eu particularmente não entendo que seja pecado jogar baralho, jogar ludo, jogar xadrez, piorrinha, qualquer jogo de dama. Se você joga como um jogo, uma diversão, um passatempo. Se você jogar palavras cruzadas e aparecer um espaço de 7 letras para nome do anjo que se rebelou, será que você irá colocar a revista de lado ou então deixar aquela carreira em branco para não escrever Satanás? Palavras cruzadas, diversão. Certamente o vício do jogo de cartas como forma de aposta já arruinou muita gente, mas aí o problema não está num maço de cartas de cartolina. Essa não tem poder algum. Mas na avareza, que é o desejo de enriquecer sem trabalhar, contando apenas com a sorte. Quando criança, eu só tive jogos de cartas do mico, aquele macaquinho, porque os meus pais não gostavam de baralho por terem amigos que perderam tudo no jogo. Mas qualquer vício se aplica a todo jogo de azar, e até a bilhetes de loteria, rifa, sorteio, qualquer coisa, apostas. Mas se fôssemos usar o mesmo raciocínio desse pastor, o que ele usa para o jogo de cartas, nós não deveríamos andar a cavalo, porque as corridas de cavalo já levaram muitos à ruína. Aliás, em praticamente todos os esportes existem apostas em dinheiro, um costume que é mais forte até em países como a Inglaterra. Até um inocente jogo de dominó na mesa do bar já foi motivo de crimes por envolver aposta em dinheiro. É culpa do dominó? Não, é culpa do homem, do ser humano. Se as cartas contêm ou não símbolos demoníacos, eu não sei. Mas eu não me preocuparia muito com isso, porque os dólares que eu uso para viajar ao exterior também têm símbolos demoníacos nele. Eu aposto com você que esse pastor não iria querer abrir mão de suas cédulas de dólar por causa disso. Você não vai acreditar se eu disser que alguém já me escreveu perguntando se deveria parar de carregar o celular, porque ele foi influenciado por esses pregadores de sinistrose e alegava que o fato de aparecer o símbolo de um raio no carregamento do celular poderia ser contrário à vontade de Deus. Isso porque o raio é o que o deus romano Júpiter, também conhecido por Zeus, trazia na sua mão. Essa conversa de não usar algo por conter algum símbolo é superstição. Símbolos em si nada são, porque nós que atribuímos a eles algum significado. Existe uma orquídea que é a exata figura de uma estrela de 5 pontas invertida, que é símbolo diabólico no ocultismo. Deveríamos exterminar as orquídeas por causa disso? Os meus pais, antes de se converterem a Cristo, eles eram bastante supersticiosos, e quando criança eu aprendi que orquídeas traziam má sorte, porque viviam às custas das árvores às quais se apegavam. Felizmente, depois deixaram de lado todas essas bobagens supersticiosas quando descobriram que nada pode fazer mal a um filho de Deus, a menos que o próprio Deus permita. Mas muita gente que se acha imune às crendices das velhas caducas e das suas superstições, também acabam mergulhando nas mesmas coisas com nomes mais da moda, tipo Feng Shui, geralmente descrito como a arte milenar de harmonização energética dos ambientes. Isso é uma superstição como qualquer outra. No fundo, não é muito diferente da crendice de não se deixar sapato virado com a sola para cima ou guarda-chuva aberto dentro de casa para evitar o azar. O argumento de que as cartas são usadas para adivinhação também não cola. As ciganas adivinham com base nas linhas da mão. Mas eu não vou cortar minhas mãos e jogá-las no lixo por causa disso. Também não vou deixar de tomar chá, porque existem adivinhos que usam as folhinhas no fundo da xícara do chá para adivinhar. Como viveriam os amantes do café se eles soubessem que a borra do café é usada para adivinhações? Vamos proibir o café? Será que devíamos proibir as crianças de catar conchinhas na praia porque os umbandistas jogam búzios para adivinhar? Posso dar um conselho? Fique longe desses terroristas do YouTube que adoram divulgar superstições com roupagem cristã, muitas delas nascidas de superstições pentecostais, e que só trazem inquietação e paranoia.
nas pessoas que acabam viciados nesses vídeos. Essas bobagens que ensinam não são muito diferentes de coisas como evitar passar debaixo de escada, quebrar espelhos ou gatos pretos. A superstição religiosa já matou muita gente. Pare com isso, fuja disso. Eu fiz uma pesquisa na Wikipedia e fiquei surpreso com o número de coisas que são usadas na prática de adivinhação. Se você for evitá-las, terá de se mudar para outro planeta. Mas nem assim adiantaria. Você sabia que os planetas são usados pela astrologia para fazer adivinhações? Oh! Mas se existe algo com o que você deve se preocupar quando o assunto forem jogos, passatempos, diversões, etc., esse algo é a finitude do nosso tempo de permanência aqui na Terra. Não está errado tirarmos um tempo para descansar, porque o próprio Senhor providenciou isso quando viu que seus discípulos estavam trabalhando demais. Veja a passagem. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Marcos 6, de 30 a 32. E não poderia ser diferente, porque o descanso foi uma das primeiras coisas que Deus trouxe depois de ter preparado a terra e criado o homem. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Êxodo 20, versículo 11. Mas mesmo em nosso descanso e lazer, nós precisamos saber identificar as coisas que podem ou não prejudicar a nossa comunhão, como ensina Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Se o descanso, a diversão e o entretenimento são bons no seu devido lugar e medida, o excesso é condenável também na palavra de Deus. Achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Fala Provérbios 25:16. O preguiçoso, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar, de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza como um meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 6, de 9 a 11. Não é apenas o jogo de cartas ou jogos de azar que viciam, mas qualquer coisa que ocupe demais o nosso tempo, como cinema, TV, games. Hoje existem até clínicas especializadas em tratamento de pessoas viciadas em games, pois alguns adolescentes perdem o controle próprio e acabam ficando sem emprego ou, em casos mais graves, são encontrados mortos de exaustão, depois de passarem horas jogando sem parar para dormir, para comer ou para descansar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai conhecer qual a vontade do Senhor. Efésios 5, de 15 a 17. Tenha sempre em mente o que ensinam esses 2 versículos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 6, 12, 1 Coríntios 10, 23. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo